abençoa toda a sua parentela, e assim eu faço essa oração em nome do teu filho amado Jesus Cristo. A igreja diz amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Muita responsabilidade. Ai, olha, quantos anos eu fico tremendo o tempo todo, gente. Sabe por quê? Porque a gente não é o que a gente quer, é o que o Senhor quer. Aleluia. Glória a Deus. É o temor. Por isso que nós temos, irmãos, temos que ter temor e tremor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E a campanha Rompendo em Fé. Que possamos nesta noite não só romper em fé, mas que possamos sair daqui sobre o subnatural. Nesta noite, pela palavra do Senhor, a gente precisa viver, irmão, amém, o sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia. O que nosso Deus, ele diz que ele é o Deus do impossível. Porque muitas vezes nós estamos duvidando. Aleluia. Então nesta noite temos que sair daqui rompendo em fé. Que a palavra do Senhor, ele foi ontem e hoje, irmão. Ele não mudou. Ele é imutável. Então o que nós estamos precisando é crer e confiar, entregar a ele e esperar no tempo dele. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa. Já passou aqui, hoje é a terceira, já passou 2 gigantes na palavra. Que quem veio tem convicção e certeza que recebeu. Foi 2 mulheres gigantes na palavra. Aleluia. E é quando eu fico assim, meia trêmula, eu sei, Jesus, eu sou tão pequenininha, Jesus. Mas vamos buscar, que como já disse aqui a palavra através do louvor, aleluia, tudo vem do céu. Tudo vem dele. Vamos abrir, vamos ficar em pé em nome de Jesus, na Epístola Universal do apóstolo Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Rompendo em fé. Aleluia. Agora precisamos crer, irmão. Aleluia. A palavra é viva e eficaz. Aleluia. Que diz assim, acerca de provas e tentações. Versículo 2 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se alguém de vós tem falta, aleluia, de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, dando-lhe a. Quem diz amém? Amém. Podemos sentar. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, as provas da vida dos crentes, segundo a luz de Tiago, que é uma carta, irmão. O Tiago, que ele era meio irmão de Jesus Cristo, aleluia, que ele veio se converter após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aleluia. É uma carta, irmão, que é determinada e para os crentes de hoje. Foi o de ontem e o de hoje. Já imaginou? E naquela época, irmão, era só perseguição, irmão. O povo do Senhor Jesus, os cristãos, vivia espalhado. Muitas vezes nós estamos aqui com a liberdade
de chegar aqui, sentar, buscar a palavra, sair para falar da palavra, e a gente não faz isso. Já imaginou, irmão, naquela época, aleluia, que o povo estava todo disperso, tudo espalhado, aleluia. A palavra do Senhor nos diz, eles estavam espalhados pela Judéia, Samaria, Ásia e por toda a Europa, aleluia. Sabe como eles faziam, irmão? Eles viviam ou na sinagoga ou nas casas. Irmão, é muito importante o que o pastor levantou, esses cultos nas casas. É muito importante, irmão. Por quê? Porque quando eles cultam nas casas, aquelas pessoas que estão desanimadas, aquelas pessoas que não têm força para chegar até e buscar, e vai ouvir a palavra, se alimenta, e o Espírito Santo tanto está usando quem vai levar, e como aqueles que já estão lá, aleluia, que o Espírito Santo começa a alimentar, aleluia. Já imaginou, irmão, se esse tempo está próximo? Antigamente viviam tudo espalhado, sofrendo, e eles, quanto mais batia, quanto mais a igreja crescia. Aleluia. Ali não tinha todas as perseguições, mas te parava, não, irmão, porque o inferno não pode parar aquilo que Deus já determinou pela palavra dele para salvar aquele que está perdido. Aleluia! Glória a Deus. Já imaginou, irmão? Já imaginou quando começar as perseguições? Quantos de nós vai vir buscar o Senhor? Eita! É difícil, né, irmão? Começa por mim. Que as perseguições, irmão, está próximo. O tempo está sendo abreviado. Aleluia. Vai acontecer, vai. Aleluia. Em outros países a gente já vê. Brasil, mesmo com todas as corrupções, com todos os roubos, com todas as falcatruas, mas Brasil ainda tem a liberdade de falar de Jesus Cristo. Amém. E por que a gente não se dispõe a falar desse Deus? Amém. Rabá, canto e nafá. Tiago nos deixa essa reflexão, irmão. Aleluia. Preciosamente ele revela que na igreja primitiva, aleluia, o povo era diferente de mim e de você. Não, irmão. Homens e mulheres falhos, era como eu e você somos. Mas quando ele aceitou, quando ele creu pela palavra de Deus em Jesus Cristo e sabia que ele é o único que pode fazer na minha e na tua vida, aleluia, ele abraçou, aleluia, essa causa, aleluia, que nós possamos, irmão, quantas vezes, quando o tempo vir apertar, quanto de nós vamos permanecer? Isso é uma pergunta. Começa por mim. Quanto de nós? Muitas vezes a gente vivendo com essa liberdade para vir adorar o Senhor. Aleluia. Não vem porque está chovendo. Não vem porque está fazendo sol. Não vem por isso. Não vem por aquilo. Não vem porque está na rede social. Não vem porque está vendo uma programação. Irmão, o Senhor Jesus, hoje nesse dia, nesse tempo, Ele está levantando homens e mulheres, aleluia, para falar desse evangelho. Porque se eu e você não fizer, até a pedra vai clamar. Amém. Mas a palavra do Senhor vai continuar libertando. Bendito seja o nome de Jesus. Que possamos, amados, aleluia,
a gente vê rompendo em fé. Amém. Irmão, eu não digo nem o alimento. Eu digo fé, irmão. Aleluia. É um empurrão. A fé que a gente tem no Senhor. Aí diz assim, eu nunca vi Jesus, você também não. Mas nós estamos crendo que quando nós dobramos o joelho, clamando a Ele, eu e você não estamos só. Porque Ele disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então eu e você não estamos só. Aleluia. Está passando por problemas? Está. Irmão, o nosso Senhor, a gente muitas vezes diz assim, que erroneamente, se a gente for chamar, convidar uma pessoa assim, venha para Jesus, que depois que você vem para Jesus, tudo muda. Não, irmão, é mentira. Aleluia. Aí é que começa o caldo. Aleluia. Quando você começa, irmão, quando a gente vem para Jesus, que se lança, não é aquele que muitas vezes está com o pé aqui ou o pé aqui, porque muitos estão em cima do muro. Muitos estão em cima do muro. Não vai acontecer nada. Aquele cristão que diz, a minha vida é light, a minha vida eu não tenho problema nenhum, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque se você está em cima do muro, você nem está dentro, nem está fora. Aleluia. Então, irmão, para que o inimigo perturbar você? Agora aquele que se dobra, aquele que vem, aquele que se renuncia. Precisamos nos renunciar, irmão. Renunciar renunciar, porque quando nós renunciamos, aleluia, o nosso Deus, aleluia, Ele te toma pela mão direita e diz, tu és meu, aleluia. Pode vir o que vier, o inimigo pode vir perturbar. Muitas vezes tem pessoas que dizem assim, rapaz, tu não passa 15 dias. A pastora Vera fizeram provas, fizeram até barganha, estou 15 dias. Aí a minha palavra pequenininha, eu só disse assim, quem viver verá. Amém. E nessa caminhada, estou chegando a 30 anos. Com a glória de Deus. É fácil? Não, irmão. É fácil? Não. Mas tudo que também é fácil, a gente perde o valor. A gente perde o valor, irmão. Tudo que vem fácil, vai embora fácil. Aleluia. Mas quando você está numa prova, aleluia, quando você está buscando verdadeiramente, toda prova é uma promessa disfarçada. Você já imaginou que toda prova, aleluia, talvez muitos até que não aceitem, que toda prova é uma promessa disfarçada, irmão. Quanto mais eu estou passando por isso. Dê glória a Deus. Porque o Senhor diz assim, Tiago diz assim, meus irmãos, teve grande gozo. Olha, quem é que está em gozo quando estão passando por problema? Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é a nossa força. Amém. O nosso Senhor é a minha e a tua força. Você não está só, Ele está lado a lado, dando a você a força para que você continue caminhando e tendo fé e permanecendo. Porque, irmão, aquele que serve e olha para trás, o Senhor diz que Ele não. Quantos tem? Hoje a gente pergunta assim, está num grupo, quem foi que já foi que está afastado? Se levanta assim, ó. Se levanta um mundo. Aleluia. A força do Senhor. A palavra do Senhor diz, cada prova traz uma promessa escondida. Cada. Aí diz assim, por quê, pastor? Porque o Senhor provou, aleluia, o Senhor provou os nossos patriarcas,
Por que não vai provar eu e você? Aleluia. Aí você diz assim: eu não aguento. Deus não esquece de quem semeia com fé, mesmo que ninguém veja mesmo, nem não veja nenhum retorno. Deus, a palavra do Senhor diz que Ele não te esquece. Ele não esquece aquele que está, mesmo chorando, semeando com lágrima. Aleluia. O Senhor não te esqueceu. O Senhor não vai te esquecer. Aleluia. Mesmo que muitos achem que está demorando. Está demorando não, irmão. É no tempo dele. E no tempo dele, ele vai dar muito mais daquilo que você pede ou aquilo que você está desejando. Tira, vai. Muitas vezes, mas está demorando tanto. Se ele der agora, você bota fora. Se você não tiver preparado, se eu não tiver preparado, quando ele me der, eu boto fora, irmão, porque eu não sei administrar. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Deus não me esqueceu, não te esqueceu, não vai te esquecer. Aleluia. Deus provou, irmão. Vamos começar por provação. Aleluia. Que o texto, aleluia, é rompendo em fé. Provações. Vamos bater provações. Depois tentações. Depois nós possamos viver o sobrenatural que a palavra promete, aleluia, na minha e na tua vida. Aleluia. Amém. Deus provou, irmão, Abraão. Deus provou Abraão. Segundo as suas atitudes, quando ele sacrificou. Já imaginou? Ele passou 85 anos. Aí 100 anos, e o Senhor prometendo que ia dar. Aquilo que o Senhor prometeu a mim e a você vai se cumprir. No tempo dele. No tempo dele é perfeito. Aleluia. O tempo todo Abraão, aleluia, foi prometido um filho. Já imaginou? 100 anos. Não tem mais jeito. Abraão quis fazer até um ajeitadinho. Mas quando a gente tenta fazer, aleluia, esse ajeitadinho, a gente só se atrapalha. O caminho do Senhor é reto. E muitas vezes a gente quer atalho. No atalho não vá não. Porque no atalho você só se arrebenta. Aleluia. Não vá de maneira para chegar mais perto, mais cedo. Chega não, irmão. Aleluia. O que Deus prometeu a você vai chegar no tempo certo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E Deus pediu a Abraão, irmão, seu único filho. Aí imaginou esperar tantos anos. E depois que o rapaz está lá e vem cá, me dá o teu único. E o Senhor ainda explica: me dá o teu único filho. Especificou. Aleluia. E Abraão, irmão, a palavra do Senhor nos diz que com atitude, aleluia, com o sacrifício, atitude de Abraão, ele sacrificou o filho. Mas, irmão, por quê, pastora? Como ele sacrificou, irmão, porque quando Deus pediu, o coração dele abriu e ele ia sacrificar. E espiritualmente ele sacrificou o filho dele, irmão. Ele sacrificou, aleluia, porque Deus quer ver a minha atitude e a tua atitude. Quando ele pede, quando ele está pedindo a mim e a você, precisamos que primeiro é no coração, irmão. Aleluia. Porque é o único que esquadrinha o meu e o teu coração, é o Senhor. Quando ele pede em você voluntariamente, aleluia, mesmo sem poder, mas você diz: eu faço, Senhor. Aleluia. Aí você já sacrificou, aleluia, espiritualmente aquilo que o Senhor pediu. A palavra do Senhor, ele provou Noé. Ele provou Noé. Imaginou, irmão?
tinha nunca caído nenhum orvalho, nem chuva. E ele disse: ó, vem cá, faz a arca. Senhor, imaginou se Deus pedisse algo a nós assim, sem nunca ter chovido, fazer uma arca para quê? Mas ele cumpriu. Ele foi escandalizado. Aleluia. Aquilo eu quero te dizer, aquilo que o Senhor está falando no teu coração, mesmo que outras pessoas fiquem se escandalizando, aleluia, mas se você sentiu no coração de dar ao Senhor, não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda, abre o coração e entregue, aleluia. Aqui eu tenho pessoas aqui que estão com propósito no coração, mas está com medo. Irmão, se Deus botou no teu coração, aleluia, abre o coração e dê, irmão, e a responsabilidade é do Senhor, aleluia. Aí diz assim, a gente vê, irmão, Deus provou a fé. Eu fiquei domingo aqui rindo, quando o pastor estava pregando. Eu disse: pastor, quase que eu digo: pastor, o senhor está o tema que eu fiz, o pastor falando dos 3 homens, Ananias, Misael e Azarias. Eu disse: Jesus, eu estava junto do meu neto. Aí eu disse: olha, então eu não vou nem pregar, porque o pastor já está dizendo tudo, né? Sabe o que é? É porque o Espírito de Deus, ele testifica. Aleluia. Ele provou a fé daqueles 3 homens, 3 rapazes, porque na Babilônia, aleluia, o nome dele era Ananias, Misael e Azarias, eram nomes hebreus, aleluia, mas o nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a palavra do Senhor diz que aquele rei, ele decretou. Ele fez um decreto, irmão, aleluia, para que aqueles todos se dobrassem diante daquela estátua, aquele demônio. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e estamos nos dobrando, aleluia, o mundo lá fora? Quantas vezes estamos fazendo isso? Nos dobrando. Porque A e B está se dobrando. Se eu não me dobrar, aí eu vou ficar diferente. Que eu e você seja diferente mesmo. Porque nós somos um povo separado, aleluia, escolhido, aleluia, pela mão do Senhor, aleluia. E aqueles 3 homens, aqueles 3 rapazes, aleluia, quando veio o decreto, irmão, aleluia, ele não se dobrou. Ele, por quê? Ele tinha convicção. E hoje nós temos essa convicção. A palavra. Se Deus diz que o inimigo pode se levantar, o inferno pode se levantar, mas a última palavra, aleluia, é do Senhor. O inimigo pode ter botado uma vírgula, mas o ponto é único, é do Senhor, na minha e na tua vida. O inimigo pode ter te declarado que você não tem mais jeito, que você não vai arrumar um emprego, que você não vai ser liberto, que você é isso, que aquela enfermidade que você está é para a morte. Não, a palavra do Senhor diz: porque Ele é vida, Ele é vida, bendito seja o nome de Jesus. Glorificado e exaltado. Veio aquele decreto, irmão, do demônio. Quantas vezes pessoas chegam junto de você: tem jeito não, pastor, tem jeito não, tu está vendo que não tem, aquela porta ali, só quem tem é afilhado, só quem tem um amigo político, doutor, não tem não, pastor, tu não vai conseguir não. Aí muitas vezes a gente deixa que essa pulga de Satanás, a gente já começa, porque o inimigo ele começa a trabalhar na nossa mente. Primeira coisa, ele trabalha, olha, é na mente.
para nos enfraquecer. Porque depois que trabalha na mente, desce para aqui e a gente está perdido. Mas nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus, rompendo em fé, aleluia, tudo pode, é daquele que me fortalece e que te fortalece, aquele que diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreu, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. O que é que você está esperando? Espere em Deus. Se você está esperando em Deus, pode ter certeza, irmão, já comece a agradecer, porque muitas vezes a gente fica naquela ladainha, pede, como se o Senhor não estivesse ouvindo. Mas quando a gente dobra o joelho e pede o Senhor, comece a agradecer, irmão, aleluia, porque quando a gente começa a agradecer, aleluia, eu estou dizendo a Ele que Ele é o dono, Ele é quem faz, Ele é quem opera, e Ele é quem vai fazer na minha e na tua vida, aleluia. Perseverar na aprovação significa, irmão, aleluia, que não é fácil. Perseverar na aprovação significa continuar e não desistir. E não desistir, irmão. Aleluia. Que possamos passamos por problema, passamos, irmão, mas temos a certeza, essa convicção, que o Senhor, quando nós estamos perseverando, Ele está nos ensinando, aleluia. Como na perseveração, Ele está nos ensinando a enfrentar as provações com paciência. A paciência não é peso, é uma oportunidade de crescimento na minha e na tua vida. Aleluia. Fé, irmão, fé é a certeza, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. A palavra do Senhor nos diz lá em Tiago 1:22, sejamos praticantes e não ouvintes. Porque, irmão, quando nós somos praticantes de quê? Da palavra. Não, mas a senhora vai ter, é a vida em toda. A senhora está com essa fé, não. Muitas vezes nós nos acordamos tão pequeno, estão achando que está, a gente triste, a gente chora, a gente busca, mas a gente tem que ter essa perseverança, aleluia, que aqueles dias que são maus, aleluia, mas na presença do Senhor, Ele me enche e Ele te enche, bendito seja o nome de Jesus. Amém. Glorificado e exaltado. Deus não chama você para resultados. E muitas vezes a gente quer um resultado instantâneo. Resultado instantâneo. Aleluia. Como Deus fosse o nosso empregado. Deus não está vendo? Está. Deus não nos chamou para receber resultado instantâneo, mas para fidelidade. Essa semana foi domingo. O pastor bateu forte em fidelidade. Fidelidade não é só aqui dentro, não é muito bom. Irmão, é muito bom ser crente dentro da igreja. É só cheirinho, abraço, é sorriso. Eu quero ver a fidelidade, eu e você lá fora, nesse mundo, que é de um lado, tudo que está ao nosso lado, aleluia, a gente só vê aquilo que é contrário à palavra de Deus. Precisamos ter fidelidade quando estamos em casa, fidelidade quando estamos na igreja, quando estamos na faculdade, quando estamos trabalhando com os ímpios, irmão. Precisamos ter essa fidelidade para quando estamos no meio do povo que está fazendo tudo que é de miséria nesse mundo. E muitas vezes para a gente achar graça, para a gente ser diferente, não, para a gente estar conivente com o povo. Aí a gente acha graça. Se você está no meio, se eu estou no meio, que está ainda na imoralidade, e eu estou no meio e achando graça, porque eu estou sendo conivente. Eu simplesmente não digo, mas dentro do meu coração tem vontade de eu estar ali, naquela luz.
Que possamos, irmãos, permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos, irmão, tentações. Aleluia. Todos os dias somos tentados. Todos os dias somos tentados a fazer aquilo que não agrada a Deus. Será que é só comigo? É com todos. Olha, vem aqui. Não é nada demais. Aí vem aquele pensamentozinho, as tentações vêm sutilmente. Não é nada demais. Isso é comum. As tentações. Mas que possamos, irmãos, aleluia, sempre estar atento. Porque o Senhor, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a orar. Não nos deixei cair em tentação. Porque o Senhor, sempre nesta oração, se a gente começar a miuçar o Pai Nosso, irmão, Ele deixou a carta magna para que a gente possa nos conduzir em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Que possamos, irmão, muitas vezes, eu não aguentei, eu não aguento. A palavra do Senhor nos diz, aleluia, quando você for tentado, não diga que foi Deus que te tentou, porque Deus não tenta ninguém com o mal. Ninguém. Ninguém tenta. Se a tentação não vem de Deus, então por que ela vem? Pelo diabo, que é o tentador. Ele não vem de rabinho, não vem de coisa para você. Não, ele vem sutilmente. Ele usa como ferramenta a cobiça. A cobiça. São 3 coisas que ele usa. Aleluia. A cobiça, irmão. Porque a cobiça, pecado e morte. Aleluia. É uma ferramenta que ele faz no interior do homem. Segundo o texto, é a cobiça. Aleluia. É o que a gente vê. Aleluia. Isso vai para os homens e vai para as mulheres também. Isso serve também para mim. Aleluia. Muitas vezes, irmão, até dentro da casa do Senhor. Até dentro da casa do Senhor. Aleluia. Que possamos, irmão, ter reverência. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu tenho um exemplo muito fácil para os homens e para as mulheres. A cobiça, a concupiscência. Se passa uma Dalila, se passa uma raposinha, ferramenta de Satanás, e uma pessoa olha a primeira vez, é normal. Agora, irmão, se passa e dá aquela olhadinha, a cobiça, o pecado. Mas eu não fiz. Já gerou. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Que eu e você possamos guardar os nossos olhos. Aleluia. Que foi feito, aleluia, para que a gente possa ver a luz do sol, para que a gente possa ver a grandeza do Senhor, mas a gente possa dizer não. Se você olha para aquilo que é impuro, aleluia, o primeiro olhar você vai poder olhar, agora não faça, aleluia, resista essa segunda olhada, aleluia, porque o Senhor nesta noite, Ele está nos podando, aleluia, porque Ele não quer que possamos cair. Aleluia. Bendito seja, que a cobiça, irmão, gera o pecado.
E gerando no pecado, gera a morte. Gera a morte. Ah, mas eu não morri? Eu não morri. Estou em pé, eu errei, pequei, mas ninguém sabe. Ninguém viu. É uma morte espiritual, irmão. A morte espiritual. Aquele que confessou Jesus, muitas vezes está dentro da casa do Senhor, mas não sente mais a presença do Senhor. Por que não sente a presença do Senhor? Porque você está em pecado, você está morto espiritualmente. E nesta noite, o Senhor fala para o meu e o teu coração. Aleluia. Deixe, aleluia. Abandone, aleluia. Volte para o primeiro amor para você sentir a presença do Senhor. Sente. Bendito seja o nome de Jesus. Muitos vêm para a casa do Senhor, irmão. Aleluia. Essa palavra é para nós que conhecemos o Senhor, que conhecemos a palavra. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu fui, mas não gostei do culto, não. Não entendi. Aquela palavra, puxei quantas vezes quando a palavra vem, o pastor está na carne. Ih, rapaz, tu ouvisse, o pastor está na carne. É não, irmão. Aqui na palavra do Senhor, esse lugar aqui é santo. Aleluia. E quando o Senhor fala, é alguém do nosso meio, aleluia, que está aqui, que está precisando de conserto. Bendito seja o nome de Jesus. Rabá, quanto irá. Porque o nosso Deus, Ele não quer perder um sequer. Ele não quer perder. Aleluia. Você tem com a convicção e a certeza, aquele irmão que busca a presença do Senhor, aleluia, ele está dentro do banheiro tomando banho, ele sente a presença, ele está deitado, ele sente a presença, ele está na beira do fogo, ele sente a presença, ele está no volante, irmão, muitas vezes, aleluia, ali dirigindo e sente a presença, é a presença do Senhor. Quantas vezes você está trabalhando e você tem pedido aquilo ao Senhor? Como o Senhor ouve, o Senhor, muitas vezes você não está nem esperando, mas você está em sintonia com a presença. E Ele fala através do louvor, aleluia. Ele fala, Ele vem do teu pensamento e traz aquela palavra que você se regozija, aleluia. Então nesta noite, irmão, a palavra do Senhor diz assim, e quando a pessoa diz assim, eu não pude resistir. Quantas pessoas dizem, eu pequei porque eu não pude resistir. Sabe por quê? Porque não correu. Se você não correu do pecado, irmão, está ali. Você sabe que ali você pode cair. Não, mas é porque muitas vezes nós achamos que somos blindados para pecar, irmão. Eu e você não somos blindados para pecar, não. Você precisa ter vergonha na cara, aleluia, para buscar o Senhor e ter a convicção. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Se você quiser ir para o mundo, aleluia, você sabe as consequências. Agora, nesta noite, se você quiser verdadeiramente assumir, aleluia, Jesus Cristo, Ele está ao teu lado ao lado. Você pode estar passando por problema, mas nesta noite, o Senhor está dizendo, estou eu fazendo coisa nova na tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Não importa o que você esteja passando, não importa, mas o Senhor, Ele já marcou dia e hora, aleluia, para te dar a tua resposta. Bendito seja o nome de Jesus. Nós não somos tentados, irmão, acima do que podemos resistir. O que é que diz a palavra do Senhor? Para eu fechar, aleluia. Deus diz assim,
nós não somos tentados acima do que podemos resistir. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que pode resistir. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possa suportar. Então, se nesta noite você está em pecado e você diz assim: é porque eu não resisto, eu não consegui. A palavra do Senhor está dizendo: não veio sobre vós tentação senão humana. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Se nesta noite você está fazendo algo que não está agradando ao Senhor, nesta noite você se renda, você busque, você creia, porque rompendo em fé, aleluia, você vai ver o sobrenatural do Senhor na minha e na tua vida. Creia tão somente, não diga, aleluia, eu não pude resistir. Aleluia, não diga isso, porque para eu fechar, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possas suportar. Que nesta noite, aleluia, você confie, você creia, você entregue verdadeiramente, aleluia, o seu tudo, nos braços, nos pés do Senhor. Se você entregar o tudo, aleluia, e não faça barganha, entregue, Senhor, porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Aleluia, essa é a fé genuína que Deus está precisando de mim e de você. Aleluia. E nesta noite, se você guardar, se você fizer nesta campanha, aleluia, e crer verdadeiramente, se entregar e se lançar nas mãos do Senhor, você vai viver o sobrenatural. O sobrenatural. Não tem dificuldade, não tem problema, não tem nada que Deus não possa fazer por você. Amém. Amém? Que Deus continue nos abençoando, e já somos abençoados.